Então, boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, mais um Momento Abrate. A gente vai dar continuidade ao tema que a gente estava abordando na semana passada no Momento Abrate. A gente começou com os arredondamentos e falou um pouquinho sobre metros por segundo, né, que era justamente os arredondamentos da medição do vento. E hoje a gente vai falar um pouquinho da medição da distância. Para a gente falar de medição da distância, a gente precisa saber da onde a gente vai medir, para daí depois poder fazer o arredondamento. Então, aqui é só um recorte da tábua de impulsão, tanto do distância quanto do triplo, nas regras que estão hoje. A gente sabe que as regras estão mudando bastante e há alguma proposta de mudança novamente aí para a tábua de impulsão. Mas essa que está no livro, é onde a gente tem os 20 centímetros aqui. Aqui seria uma tábua de plasticina, ou hoje, como a regra prevê, ao invés de ter a tábua de plasticina, a gente tem um tampão nesse degrau aqui, para que os atletas possam fazer impulsão ainda nessa área, né, na área que a gente está vendo aqui, que está uma mouse passando, e aí sem quebrar esse plano vertical que passa por essa linha de medição, é que a gente vai poder validar o salto se ele não cometer nenhuma falha, né, em relação a qualquer outra parte da sua tentativa. Então, se a gente sabe da onde vai poder fazer, onde é o limite que o atleta pode chegar, aí sim a gente já sabe aonde que é o ponto que a gente vai fazer a medição, se a gente estiver usando, por exemplo, uma fita métrica, o ideal é uma trena de aço, né, ou se a gente tem um equipamento eletrônico para fazer a medição, é aqui que a gente vai pôr o prisma, e no caso, se a gente fizer uma medição por vídeo, a leitura vai estar sendo feita também nessa linha ou no prolongamento dessa linha. Quando a gente usa uma tábua de plasticina, vejam aqui um exemplo de um recorte de uma tábua de plasticina com a plasticina colocada aqui. Lembrando que hoje, se usada a plasticina, ela é a 90 graus e não mais nas angulações que eram anteriormente. Então, o que que a gente precisa estar bastante alerta? Se eu olhar na figura anterior, né? Ops, deixa eu voltar aqui. Na figura anterior, essa tábua aqui, que está fazendo só como um tampão, né, a gente poderia estar usando a tábua de plasticina e o limite continua como está nessa flecha. Então, a plasticina estaria desse lado, então seria exatamente nesse ponto que a gente faria a leitura da distância, no caso dos saltos horizontais. E quando a gente está falando de arremessos ou lançamentos, a gente tem alguns pontos que a gente precisa ter muito cuidado. Lembrando que se somos árbitros e estamos utilizando uma trena de aço, a gente precisa de um equipamento de proteção individual, as EPIs. E nesse caso pode ser uma luva especial para que a gente não se corte, tanto quando a gente puxa a trena até o centro do círculo, quanto quando a gente puxa a trena no ponto zero, dentro do setor de queda. Do mesmo jeito que a gente fez no distância, a gente tem que tomar muito cuidado qual é esse limite que o atleta pode chegar, e é nesse ponto que a gente vai fazer a leitura. Então, o zero está lá na área de queda, a gente puxou a trena até aqui, e o árbitro que vai fazer a leitura vai fazer na parte interna do anteparo, no caso do peso. E se a gente está falando de um setor como o disco ou o martelo, a gente tem que fazer a mesma análise que a gente fez para o peso, até onde que esse atleta pode ir que não vai estar cometendo uma falta. Então, aqui é um exemplo, né, de um setor com redutor, que é justamente do martelo. E aqui fica até uma dica. Se a gente não sabe, nos círculos concêntricos, quando que eu uso o círculo para o martelo ou quando que eu uso o círculo para o disco, lembrando de fazer uma analogia entre qual é o peso do implemento chamado peso, qual é o peso do implemento chamado martelo. Então, se eu tenho um peso de 4 quilos para uma mulher fazer um lançamento adulto, e qual é o peso do martelo de um lançamento de martelo para mulher adulto? É justamente o mesmo peso de 4 quilos, que seria o peso total desse implemento. Então, com essa correlação fica mais fácil de entender que o círculo menor, né, é o do martelo, com 235, e quando eu tiro, né, essa borda aqui, que eu fico com um círculo de 2,50 para o disco. Então, do mesmo jeito, se eu estou fazendo a leitura nessa borda interna para o martelo, quando eu não tenho esse redutor, é nessa borda interna que eu vou fazer para o disco. Então,
A gente ainda tem outro lançamento horizontal, que é justamente esse arco de 7 centímetros, né? E é na borda interna, ou seja, é na borda mais distante da área de queda que eu vou fazer a leitura para o dardo. E aqui é só uma figura para a gente ter uma noção da dimensão toda, né, do setor do dardo. E o que, que a regra nos diz em relação ao arredondamento propriamente dito? Então, a gente tem RT 29.8, que trata dos saltos horizontais, que é distância e tripla. Vejam, em todas as provas de saltos horizontais, a gente poderia falar em todas as provas horizontais, as distâncias devem ser registradas até 1 centímetro mais próximo abaixo da distância medida, se a distância medida não for 1 centímetro inteiro. Do mesmo jeito que a RT 32.19 fala que todas as provas de arremesso e lançamento, as distâncias devem ser registradas no centímetro inteiro, mais próximo abaixo da distância medida, se a distância medida não for 1 centímetro inteiro. E a gente volta nesse slide, como a gente fez aquela análise para entender quanto que era metro por segundo, né, aonde que a gente estava usando para fazer o arredondamento, a gente acabou de ler que se trata de centímetro inteiro. E onde está o centímetro nesse quadro? Lembrando que o metro é a nossa unidade oficial de medidas para o atletismo, o decímetro seria aquela primeira casa depois da vírgula ou do ponto, dependendo do sistema operacional que a gente usa, né? Ou centímetro, que é justamente o que a regra prevê para medição de distâncias, são essas duas casas depois da vírgula ou do ponto. Não é o milímetro. O milímetro são as 3 casas depois da vírgula. Então, a gente tem que lembrar que são as 2 casas depois da vírgula que a gente vai estar utilizando. E aí a gente volta a trabalhar um pouquinho de outros pontos que a gente precisa ter bastante cuidado quando a gente está trabalhando com medição de distância. Aonde está o zero da trena? Quando eu vou no setor de queda, aonde que eu vou colocar o prisma ou a trolha, né? E no caso, se eu estou utilizando uma trena, aonde está o zero? Muitas trenas a gente coloca aqui dentro a trolha para que só puxe, né, a trena, como a gente acabou de mostrar nas figuras anteriores, mas quando eu tenho um zero aqui, como esse exemplo, eu não vou poder colocar a trolha dentro dessa argola, eu vou ter que puxar a trena no zero, encostando, né, naquele limite onde ficou é, o toque do implemento, ou no caso, o toque mais próximo da tábua de impulsão, no caso dos horizontais. E aqui é um outro exemplo onde está o zero da trena, né? E aqui são trenas de outra forma. Nessa daqui, a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente realmente tem 10 centímetros com o zero partindo do lado de dentro, e aqui eu vou pôr a trolha, ou se o zero está na borda externa, daí eu não posso pôr a trolha do lado de dentro, eu tenho que encostar essa parte aqui final na trolha, né? E essa aqui é um outro exemplo também, onde os 10 centímetros estão aqui, então eu tenho que tomar cuidado se a trolha vai por dentro ou se a trolha vai por fora. E aqui é um exemplo básico, né, de 50 metros, ou 50, 50 metros e 1 centímetro, 50 metros e 2 centímetros, 50 metros e 3 centímetros, 50 metros e 4 centímetros. Eu coloquei propositadamente essas flechas em posições que estão pegando o milímetro antes de chegar nos 50 metros 01, antes de chegar nos 50 metros 02, antes de chegar nos 50 metros 03 e aqui exatamente nos 50 metros 04. Se a gente ampliasse essa imagem, né, como que a gente faria este olhar? Então, vejam, imaginando que nós estamos falando de 50 metros, exatinhos aqui nesse ponto onde vocês estão vendo o zero com essa flechinha roxa em cima. Mas nos milímetros está lá nos 50,008. Se é 50,008, não chega a ser 50,01, porque não chegou a tocar no 1 centímetro inteiro. Então, não é porque o 0,8 está mais próximo desse 1 centímetro inteiro que eu vou puxar a medição para cá. Não é da medida mais próxima, e sim da medida do centímetro inteiro menor, mais baixo. Do mesmo jeito, quando eu estou fazendo a leitura aqui, que é 50,01, vocês vejam que o 1 está aqui, né, mas está aqui no 6, o milímetro. Será que não seria, o 6 está mais próximo do 2 do que mais próximo do 1? Não,
a gente está falando de medida, se o atleta não chegou naquela medida inteira, eu não vou dar milímetros para ele, né? Então, a gente vai puxar a medida para o centímetro inteiro menor. Traduzindo em miúdos, nós vamos chegar aqui, né, só cortando a última casa, porque eu vou fazer a leitura somente de 2 casas depois da vírgula, e não de 3 casas, ou puxando para algum arredondamento. Então, se eu tenho esse 50,008, eu corto a última casa dos milímetros e eu faço a leitura no centímetro inteiro menor, que ficaria 50,00 metros. Aqui no caso que a gente deu de exemplo, que seria 50,01, e uns 6 milímetros aqui, seria 16 milímetros, digamos assim, eu só jogo fora os 6 milímetros e vou fazer a leitura do 50,01. Esse outro exemplo que a gente colocou do 50,024, eu jogo o milímetro fora e faço a leitura para o centímetro inteiro menor, fica do 50,02. E nesse outro exemplo aqui, que não está no centímetro inteiro, né, a gente usou o exemplo de 50,032, eu jogo aquele 2 milímetros fora e eu fico com 50,03 no centímetro inteiro mais baixo. E aqui é um exemplo de um centímetro inteiro, inteiro. Então, a gente vai ter aqui o 50,040, do mesmo jeito, eu não vou fazer a leitura em milímetros, mas sim em centímetros, e ficamos com 50,04 milímetros. Eu espero que tenha ficado de uma forma bem mastigada e bem tranquila, porque, como a gente sempre comenta, se eu trabalho muito na câmera de chamada e acabo não trabalhando com a trena, né, e quando eu preciso estar abordando alguma prova, seja um exame escrito, ou seja, efetivamente dentro do campo, né, que eu preciso fazer a leitura, às vezes a gente se pergunta, nossa, como que é isso mesmo? Então, ou eu estou só no cronômetro, ou estou só na coordenação técnica e preciso assumir uma prova de saltos horizontais, ou no caso de arremessos e lançamentos, é esse o movimento que a gente precisa fazer para o arredondamento e também nos pontos, tanto onde eu ponho o zero da trena, quando em qual ponto eu preciso fazer a leitura. Espero que vocês tenham aproveitado. Se ficar alguma dúvida, lembrem, temos o grupo onde a gente pode estar falando e fazendo os comentários, tirando as dúvidas, que é o Associados, ou pode me mandar no particular também, que a gente compartilha isso com todos. Tá bom? Quero desejar uma excelente noite para todos, um beijo Obrigado. e Boa noite. bom feriado até Bom semana que feriado. vem. Obrigado, Cláudia. Bom feriado, Geral. Até boa semana que Boa vem. noite. noite. Bom feriado Tchau, a galera. todos aí. Bom Obrigada, feriado. Claudinha. Ah. Beijos. Tchau, tchau. Beijo.